Futuros investigadores, boa tarde. Estão animados? Vamos produzir coisa para o seu futuro? Vamos lá? Pessoal, meu nome é Reginaldo. Eu vou fazer uma revisão com vocês da parte de informática básica e para esse concurso da Polícia Civil. Sejam bem-vindos aí, tá? Eu espero que você aprenda as 8 questões de domingo, né? Domingo. Vamos lá. Amém. Pessoal, se você pegar as provas da Fundação Getúlio Vargas, da parte de informática, tivemos aí o ano passado a prova de agente penitenciário, teve uma prova da Polícia Militar, teve umas 3 provas da área parte de segurança. O que eles cobram? Lógico, o edital de vocês é um edital generoso, né? Os outros editais eram menor, o conteúdo. Mas eles cobram isso aqui, ó. Só lembrando aqui, né? 8 questões da sua prova, 8 questões, né? Uma matéria infinita de informática, né? E o que eles cobram, pessoal? Se você pegar as últimas provas aí da parte de segurança, a sua prova vai ser exatamente isso aqui, tá? Não vai ser diferente, não. Então, cobrar conceitos de internet, conceitos de protocolo, vai cobrar conceitos de a parte de VPN, voltado para segurança, voltado em conceitos de segurança da informação, a parte de, isso aqui, amam isso aqui, funções do Excel, funções do Calc, ó, agente penitenciário 2024, hein, amigão? Vai ser nesse nível aí, tá? E a parte de segurança da informação, que nunca falta, parte de pragas virtuais, né? Os malwares e companhia limitada. A parte de formato de arquivo também, que normalmente não falta. No seu edital está escancarado lá, extensão de arquivo. A parte de hardware, né? Alguma memória, algum dispositivo de armazenamento de dados. É isso que vai cair na sua prova, beleza? Então vai ser essa pegada. A revisão vai ser em cima disso, ok? Então, vamos embora. Primeira coisa. E é muito comum também, pessoal, a parte do Office, tá? LibreOffice, Microsoft Office, cobrar o quê? Olha, o menu fulano de tal, o que tem lá dentro? Ou, olha, qual que é o recurso lá do programa PowerPoint que resolve o seguinte problema? E vai dar o nome do recurso lá. Então é cobrar o quê? Definições dos recursos. E cobrar recursos que tem nos menus. Então a pegada da revisão vai ser em cima de questões, tá? Questões da Getúlio Vargas do ano passado e do penúltimo ano aí das provas. Então, bora lá. Primeira coisa, né, o Windows também, eles gostam muito de cobrar recursos do Windows. Qual as ferramentas do sistema, é o que eles mais gostam de cobrar. Qual a ferramenta do sistema que é usada aí para otimizar, ou seja, ferramenta do sistema. Então, vamos embora lá. Vamos começar aqui, pessoal, pela a parte de hardware. Você sabe muito bem que o PC é uma sigla para computador pessoal. Você sabe muito bem que o PC, obrigado, hein? Você vai ter lá o gabinete, torre ou gabinete. Dentro dessa torre ou gabinete, você vai ter o que? A placa-mãe. Placa-mãe caiu numa prova ano passado, que esse nome aqui, ó, MOB, M-O-B-O, MOB. Olha que coisa doida, né? Então, tudo isso está ligado aqui, placa-mãe, motherboard. Placa-mãe é a principal placa de circuitos que tem no seu computador. Essa placa-mãe, lá você encaixa, conecta tudo. Ó, interliga os componentes no seu computador. Ponto final. É isso que a placa-mãe faz. Tem placa-pai? Tem placa-pai não, tá? Já caiu em prova de concurso falando da placa-pai. Então, fique esperto. Aqui, quais são os principais conectores? Você vai ter aqui os slots. Slot para você conectar o quê? Memória RAM. Aqui você vai ter um slot para você conectar o quê? A memória RAM. Lembrando aqui, daqui a pouco eu vou relembrar com vocês os nomes, tá? Da memória RAM nas provas de concurso. Então aqui tem um slot. O slot é um local onde eu vou encaixar um pente de memória RAM, também chamada de memória principal do computador. Aqui também você vai ter o quê? Slot para você conectar dispositivo de armazenamento. O disco rígido, por exemplo. Ó. Então existe um slot voltado para você encaixar aqui o cabo de um disco, um HD, um disco rígido, SATA, ATA. Daqui a pouco eu vou relembrar os principais, né, tipos de disco rígido, que é um dispositivo de armazenamento. Então aqui tem um slot, um local para encaixar o quê? O disco rígido. Você tem também o slot para você conectar as placas de expansão. Isso já caiu várias vezes em prova de concurso, ó. Placa de expansão. Você pode observar aqui que eu vou ter
um slot específico para conectar placa de expansão, uma placa de vídeo, uma placa de som, uma placa de rede. Tudo isso é o quê? Placa de expansão. Então, na placa-mãe tem os slots, que são o quê? Conectores para você encaixar memória, disco e etc, etc. Mas tem um aqui que é especial, que é o socket. Esse aqui é especial, ó, socket. Também chamado nas provas de receptáculo. Receptáculo, socket, é um encaixe onde vou conectar o processador, que é o cérebro do computador. Daqui a pouco veremos também as partes básicas mais importantes do processador. De novo, a placa-mãe é a principal placa que interliga os componentes do seu computador. Lá tem os locais para você encaixar esses componentes. Esse local é chamado de slot, é o nome mais comum. Slot para conectar memória, slot para conectar dispositivo de armazenamento, slot para conectar placa de expansão. Placa de expansão, repito, placa de vídeo, placa de rede, placa de som e etc, etc. E tem um aqui especial, chamado de socket ou receptáculo. É onde eu vou conectar quem? O processador do meu computador, que é o cérebro aqui da máquina. Nessa traseira aqui, pessoal, tem as interfaces. Interfaces, também chamada de portas de comunicação. A mais badalada de todas aqui é a interface, é a porta USB. Nessa porta USB, todos os equipamentos modernos, né? Impressora, scanner e companhia limitada, é conectado aqui na porta USB. Daqui a pouco nós vamos relembrar algumas coisinhas aqui a mais, muito importantes também. Outra coisa muito importante, nessa placa-mãe, olha as interfaces, ó, portas de conexão, para você conectar os periféricos, mouse, teclado, impressora, monitor e companhia limitada. Tem uma interface PS2 para você conectar mouse, tem uma interface PS2 para você conectar teclado, tem interface, ó, e isso tem que saber, amigão, você não pode esquecer de jeito nenhum, ó, a interface VGA, a interface DVI, a interface HDMI, são interfaces para conectar o quê? Vídeo, monitor de vídeo, repito, VGA, DVI, HDMI, são portas ou interfaces voltadas para conectar vídeo, monitor de vídeo. E aqui você tem a porta USB, tem vários, né, tipos de portas USB aqui, barramento serial universal, mouse, teclado e etc, etc, tudo conectado hoje aqui, ó, na porta USB. Detalhe muito importante, senhores, é uma pergunta para vocês aí, ó. Você concorda comigo que são muitos barramentos, ó? São muitos slots, são receptáculo, portas. Pessoal, essa placa-mãe aqui, ela tem vários circuitos integrados aqui, várias estradas, caminhos aqui trafegando informações o tempo inteiro. Tem que ter alguém para controlar esse fluxo de informação na placa-mãe. Pergunta aos senhores. Quem é o responsável por controlar o fluxo de informação na placa-mãe? Ele é chamado de? Calma, gente, um de cada vez, não tumultua a aula, não. Meu povo, quem gerencia, isso é questão de prova manjada, ó, chipset. O chipset, conjunto de circuitos integrados. Não tem a BH Trans aqui na nossa cidade que gerencia o fluxo de trânsito, o fluxo de veículos na cidade? Tem. Aqui tem a BH Bit, chamado de chipset. Então, o chipset é um conjunto de circuitos integrados, ele gerencia o fluxo de informações pela placa-mãe. Chipset. Ponto. Outra coisa muito importante aqui. Você vai ter, nessa história toda, o danado do processador, que é o cérebro do computador, que processa arquivos, programas e etc, etc. Dentro do processador tem várias partes importantes. Tem algumas que você tem que lembrar. Existe dentro do processador a CPU, Unidade Central de Processamento. A unidade central de processamento, que muitas vezes na prova de concurso, ao invés de colocar assim, ó, processador, ele coloca lá, CPU. É a mesma coisa. A CPU é a unidade central de processamento. Dentro do processador temos também a unidade lógica e aritmética. A unidade lógica e aritmética faz o quê? Cálculo lógico e aritmético. Existe a unidade de controle que faz o quê?
controla as atividades do processador. Dentro do processador tem os registradores. Pessoal, o registrador é uma memória. Eu vou relembrar aqui várias memórias com vocês, ó. Mas essa memória aqui é a memória mais rápida que tem. Registrador. Você sabe mais ou menos quanto que armazena um registrador atualmente? 64 bits. Então, os 64 bits é mais ou menos, né, o que armazena um registrador. É uma pequena memória que tem dentro do processador. É uma memória de pequena capacidade de armazenamento e é a memória mais rápida que tem. De todas que eu vou comentar, é a mais rápida. Registrador. Ponto. Então, dentro do processador, que é o cérebro do computador, nós temos, né, CPU, unidade central de processamento, que processa tudo. Tem a unidade lógica aritmética, faz cálculo lógico e aritmético. Tem a unidade de controle, que controla as atividades aqui do processador. E tem o registrador, que é uma memória de pequena capacidade de armazenamento e é uma memória o quê? Rápida, muito rápida. Ponto. Outra coisa muito importante relacionada ao processador, ele tem o danado do clock. Clock é a frequência. Caiu na prova da Polícia Militar. Ó. Qual a unidade utilizada para medir o clock, a frequência do processador? Olha a resposta aqui, ó. Hz. Caiu isso aqui na prova, ó. Hz, Hertz. Então, esse Hertz é uma unidade utilizada para medir o clock, que é a frequência do processador. Pessoal, quanto maior esse clock, essa frequência, mais rápido será o final do processamento do processador. O clock de um processador hoje é em torno de 5 GHz. Tem clock menor e tem clock até maior do que isso, mas é em torno de 5 GB. Giga é bilhão. 5 bilhões de ciclos por segundo, né? 5 bilhões de ciclos por segundo. Quanto maior o clock do processador, mais rápido será aquele equipamento. Ponto. Outra coisa muito importante aqui é fabricante e modelos de processador. Rapidinho aqui, ó. O processador tem as empresas, ó, Intel. Intel é uma empresa fabricante de processador e tem milhares de modelos de processadores da Intel. Quais os mais badalados nas últimas provas de concurso? Essa turma aqui, ó. O Core i3, o Core i5, o Core i7, Core i9. São exemplos de modelos de processadores de quem? Da empresa Intel. Intel. Teve uma prova final do ano passado. Eles perguntaram assim, ó. Marque a alternativa abaixo, que é um processador que não é da Intel. Aqui, amigão, ó. Olha a outra badaladíssima nas provas, ó. Empresa AMD. AMD também tem os seus modelos, ó. Athlon, o Sempron, Dron, Ryzen e outros, tá? Então essa turma toda aqui, ó, são exemplos de modelos de processadores da empresa AMD. E meu povo, o processador é conectado lá na placa-mãe. Qual que é o nome do localzinho onde você encaixa ele na placa-mãe? É chamado de? Ou receptáculo. Caiu na prova da Agência Nacional de Transporte Terrestre, perguntando isso, ó. Aonde na placa-mãe que eu conecto aí esse processador? Receptáculo, também chamado de socket. São os dois nomes comuns, tá? Receptáculo ou socket. Ponto. Outra coisa na placa-mãe muito importante para a nossa prova, além do processador, que é o cérebro da coisa, é você lembrar também o quê? Memória. O processador ele processa as informações na memória. Essa memória é chamada de memória principal, também chamada de memória RAM. Armazena programas e arquivos que estão sendo processados pelo processador. Muitas questões de prova, ele não fala memória principal, não fala memória RAM, ele fala assim, ó, DDR3, DDR4, DDR5, ó, é tudo a mesma coisa. Isso aqui é um pente de memória, ó, DDR5, ó. Então, falou na sua prova lá, amigão, ó, a memória DDR, tá falando de memória principal, memória RAM. Pessoal,
RAM, memória de acesso randômico. Acesso randômico quer dizer acesso aleatório, fora da ordem. Quer dizer que o processador, ele pode chegar aqui, pessoal, e acessar essa posição aqui, ó, posição 0 aqui da memória. Ele pode ir lá na posição 8, pode ir lá na posição 10, ou seja, ele pode acessar as posições da memória de forma o quê? Aleatória, fora da ordem, fora da sequência. Essa é a característica da memória RAM. É uma memória de acesso randômico, acesso fora da ordem. Essa memória RAM, ela é uma memória de leitura e escrita. O processador ele pode escrever, pode gravar, pode acessar o que está aqui dentro. Ó. Leitura e escrita. E essa memória, ela é volátil. Cortou a energia dela, ela perde todo o seu conteúdo. Memória volátil quer dizer, não tem estabilidade. Cortou a energia, acabou. Cortou energia, perde o conteúdo. Pessoal, isso aqui tem que estar na pontinha do cérebro, ó, né? Características da memória RAM. Pessoal, essa memória RAM, ela é encaixada na placa-mãe em um local chamado de slot. Lá tem um slot específico para você encaixar a memória RAM dentro lá da placa-mãe. Só um detalhezinho, tem um formato, pessoal, é o que eu chamo de design, né? O design aqui do pente de memória. Tem um padrão, que isso caiu numa prova agora recente, ó, DIN, e o padrão SIM. Isso aqui são modelos, tá? Tem a ver com esse design aqui o formato do pente de memória. Então, quando falar em DIN e SIM, tá falando de quê? Não é tipo de memória. Tipo de memória que, ó, tem DDR3, DDR4, DDR5. Isso aqui tem a ver com o quê? Com o formato do pente de memória, ok? Então, DIN e SIM tem a ver com isso aqui, ó, o formato do pente de memória. Outra coisa muito importante aqui, rapidamente, ó, memória principal, memória RAM, ela armazena os programas e arquivos que estão sendo processados pelo processador. Mas aí, amigão, o que acontece aqui? O processador, ele vai lá na memória RAM, pega uma informação que está aqui, traz essa informação e coloca na memória cache. Entra em cena uma memória melhor. Traz essa letra A para cá e processa, executa essa informação aqui. Se posteriormente ele precisar de repetir aquela informação, ele vai na cache. Cache, você tem a letra A para me dar? Tem, toma, tá aqui, ó. Manda para lá, rapidão, ó. Então, memória cache é uma memória, presta atenção, ó, intermediária entre processador e memória principal, a RAM. Qual que é o objetivo da memória cache? Armazenar os dados recentemente acessados aqui, ó. Também colocado na prova assim, ó. Os dados frequentemente acessados na memória RAM ficarão armazenados na memória cache. Para quê? Aumentar a velocidade final de processamento. Memória cache aumenta a velocidade final do seu computador. Quando você compara a memória cache e a memória principal, a RAM, olha o tamanho da memória RAM, ó, 16 GB, 32 GB, 64 GB. Olha o tamanho da memória cache, em torno de 24 mega. Mega é milhão, giga é bilhão. Então, isso é muito importante, ó. Comparar a memória principal RAM e memória cache, a principal, a RAM, ela é maior. A cache é menor. Só que a cache ganha onde? Na velocidade. E a memória cache vai perder para quem? Lembra do registrador? Registrador. O registrador ele é mais rápido do que a memória cache. Você vai perceber que quanto menor a memória, mais rápida a memória e mais cara. Daqui a pouquinho eu vou finalizar com um gráfico aqui cobrado em prova de concurso. Aguarde só um pouquinho, tá? Ah, tá, desculpa. Tá ok? Tá bom? Beleza? Beleza. Então, pessoal, voltando aqui, ó. Outra coisa muito importante. Em prova de concurso, quando se encontra assim, ó, L1, L2, L3, esse L vem de nível. Isso aqui, ó. Pessoal, são níveis de memória cache, tá? Em prova de concurso, você pode encontrar nível L1, L2, L3. Está falando de memória o quê? Cache, memória intermediária entre processador, memória principal, memória de pequena capacidade de armazenamento, muito rápida
e cara. Outra memória que é importante você lembrar. É essa memória aqui, ó. Isso quando cai em prova é aquela destruição em massa, tá? Prova de concurso, quando ele coloca assim, ó, memória DRAM. Quando ele coloca DRAM, ele está falando de uma memória RAM dinâmica. Essa DRAM é uma memória RAM o quê? Dinâmica. Essa é a memória principal, aquele pente de memória que eu mostrei agora há pouco, ó, é memória RAM. Então quando ele fala, memória DRAM, está falando de memória RAM, mas é uma memória o quê? Dinâmica. Agora, a memória cache, pessoal, ela é uma variação da memória RAM. Só que a cache é uma RAM melhor. E nas provas de concurso, você pode pegar isso aqui, ó, SRAM. SRAM. Esse S vem de quê? Estática. RAM estática. Um exemplo de uma memória RAM estática é a memória cache. Você quer ver ele arrebentar o candidato? Ele perguntar na prova assim, olha, qual que é mais rápida? Uma memória RAM dinâmica ou uma RAM estática? Você, amigão, no seu raciocínio assim, você vai falar o que no seu raciocínio lógico, você vai falar que é o quê? A pessoa é a dinâmica, coisa dinâmica, dá ideia de movimento, dá ideia de coisa parada. A dinâmica é mais rápida. Errou, amigão, ó. A RAM estática é a memória cache. O material utilizado na construção dessa memória permite o quê? Uma velocidade maior. Então, a RAM principal, ela tem variações. Uma variação dela é a memória cache. E essa memória cache, ela é chamada de memória RAM estática. O material utilizado na construção dessa memória é um material que proporciona o quê? Velocidade alta. É caro. Esse material é caro. Por isso que o tamanho da memória cache é pequeno em relação a essa memória aqui, ó. Ponto. Então, de novo aqui, ó. Memória cache é uma memória intermediária entre processador e memória principal. É uma memória de pequena capacidade de armazenamento. É uma memória que ela é mais rápida em relação à memória RAM principal. E ela também é chamada de memória RAM estática. RAM estática. Existem níveis de memória cache. L1, L2, L3, ponto. Outra memória aqui que é importante para você é a danada da memória virtual. Isso aqui em questões de Linux. Olha que maravilha, amigão. Memória virtual é um outro tipo de memória que faz o quê? Quando você precisa... Olha aqui, pessoal. Nesse disco rígido, eu tenho aqui um programa, só para ficar fácil você entender, eu dividi em 5 partes, ó. Esse programa ocupa 5 partes, 3, 4, 5. A minha memória principal, a RAM, que armazena programas e arquivos estão sendo processados, armazena só 3 partes. Quando eu chego aqui e clico 2 vezes no programa, 1, 2, aparece a mensagem, olha, memória insuficiente, coloque mais memória, dane-se, quero mais memória, e trava a máquina. Para resolver esse problema, o que eles fizeram? Com o advento do sistema Windows, Linux, resolveram o problema. O que eles fizeram? Eles criaram uma estratégia que é a seguinte, ó. Quando você instala Windows ou Linux aqui nesse disco rígido, que é uma memória secundária, você instalou o Windows aqui, ó. O Windows chega aqui no disco rígido, o Linux também faz isso, ó, e separa um pedaço. Olha o pedaço, ó, 5 partes, ó. Esse pedaço, esse espaço que ele separa aqui, para ser usado como memória virtual. Memória virtual. E o que acontece? Quando você clica 2 vezes nesse programa, ao invés de abrir ele aqui, ó, na memória principal, que não cabe, ele carrega o programa para cá, ó, na memória virtual. Carrega o programa aqui na memória virtual, que é um espaço implementado no disco rígido, que é uma memória secundária, que é uma memória lenta. Quando você compara registrador, memória cache, memória RAM e o disco rígido, é o mais lento que tem. É esse aqui, ó, lento. Então, o que acontece? O processador não vem processar as coisas aqui, ó, no disco. Então, o que o sistema aqui faz? Ó? Pega o início aqui do programa, os 3 primeiros pedacinhos aqui, carrega e coloca onde? Lá na memória principal.
O processador chega aqui ó, e começa a processar a coisa. E a coisa começa a andar. Só que tem que carregar essa parte 4 aqui. O que, que ele faz? Pega um pedaço que já foi processado aqui, carrega para cá. Pega essa parte aqui, traz para cá. Ó que legal, ó. E a coisa continua rodando, ó. Precisa executar esse pedaço aqui, ó. Cabe? Não cabe. O que, que ele faz? Pega um pedaço que foi processado aqui, carrega para cá. Pega um pedaço que está aqui que não foi processado, carrega para cá. Ó a palavra. Troca! 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 Trocou! Aí aparece na prova. Swap filing. Swapping. Troca. Isso tem a ver com o quê? Memória virtual. E tem várias questões que perguntam, olha, a utilização da memória virtual aumenta a velocidade do computador? Mentira. Reduz a velocidade do computador. Porque a memória virtual é implementada onde? Disco rígido. E o disco rígido é uma memória lenta. A utilização da memória virtual reduz a velocidade do meu computador. O benefício dela possibilita executar um programa grandão, 5, numa memória RAM pequenininha, 3, porque vai trocando arquivos de troca. Troca. Pega um pedacinho que foi processado, joga para lá. Pega um pedacinho que não foi processado, joga e vai trocando. Ó. Essa é a memória o quê? Virtual. Pergunta aos senhores, uma prova de concurso que pergunta, olha, qual a parte do Linux, sistema operacional, Windows, Linux, qual a parte do sistema operacional que gerencia essa troca, gerencia essa memória? Memória virtual. Qual a parte do sistema operacional? Pessoal, o Windows, o Linux, gerencia tudo isso aqui, ó. Mas tem uma parte lá do Windows, uma parte do Linux, que é responsável por gerenciar a memória virtual. E essa parte é chamada de kernel. É chamado de kernel. Muito bem, meu povo. Então, o kernel é o núcleo do sistema operacional. Windows, Linux, todo mundo tem kernel. E é ele quem gerencia a memória virtual. Ponto. Outra memória, rapidinho aqui, ó, que é importante, ROM. A memória ROM, que é uma memória somente de leitura, essa memória ela não é volátil, ela tem estabilidade, eu posso cortar a energia dela, que ela não perde o seu conteúdo. A memória ROM é uma memória não volátil. Memória não volátil quer dizer que é uma memória que tem estabilidade, porque eu posso cortar a energia dela e que ela não vai perder o que está lá dentro. É uma memória somente de leitura. É um chip de memória colocado pelo fabricante da placa-mãe dentro da placa-mãe. Dentro desse chip de memória tem 3 programas que não caem. Eles despincam nas provas de concurso. É o programinha BIOS, o POST e o Setup. BIOS, ele é um sistema básico de entrada e saída de informação. O BIOS vai lá no Windows e fala, ô Windows, vem cá, amigão, esse aqui é o mouse, ó. Ele é um dispositivo de entrada de informação, tá bom? Então ele dá uma aula para o sistema operacional e o processador sobre entrada e saída de informação. Tem um POST, esse T é de teste. Quando eu ligo a máquina, ele testa a memória, testa teclado, testa um monte de coisa. Programa de teste. Setup é um programa de configurações, ajustes. E esses 3 programas são chamados na prova de firmware. Firmware. Muito cobrado, ó. Firmware. Que são exemplos de programas o quê? Firmware. Exatamente, ó. O colega falou, professor, é um programa embarcado. Por que é embarcado? Já vem gravado pelo fabricante da placa-mãe. É isso aí, tá? Exatamente, já vem gravado pelo fabricante da placa-mãe. Ponto. Outra coisa muito importante que você tem que saber também, isso aqui, pessoal, ó, o disco rígido, que é a memória secundária, existem tipos, que ó, SATA, ATA, até colocar aqui, ó, ATA, SATA, ATA, SCSI, IDE. Isso é o quê? Isso é um padrão de disco rígido.
Padrão de dispositivo de armazenamento de informação, ó, uma memória secundária. Então, o disco rígido, que é uma memória secundária, tem padrão. Tem o padrão aqui, SATA, SCSI, IDE, ATA e outros, tá? É muito interessante você conhecer padrão de conexão de disco rígido, que é um exemplo de uma memória secundária. Essa memória que armazena tudo que tem no meu computador, arquivo, programa, pasta, e tem uma capacidade grande de armazenamento, ó. 2 terabytes, 5 terabytes, tem disco com capacidade maior e capacidade menor também. Ponto. Outra coisa muito importante aqui, meu povo, isso aqui não cai, isso aqui despenca, meu. Prova de concurso ano passado, ó. Comparando, olha, o gráfico das memórias, você pode perceber aqui, ó, que quanto mais rápido, olha lá, quanto mais rápido a memória, maior é o custo, e olha a capacidade do armazenamento, tá? Quanto mais rápido, menor o quê? A capacidade de armazenamento. Ó, na maratona, na São Silvestre das maratonas, quem chega em primeiro lugar? Em segundo lugar? Terceiro, essa memória RAM é principal. Memória secundária, o HD, disco rígido. Então, é muito interessante você ter essa noção desse assunto aqui. Ó. Isso cai, e todas as bancas gostam de fazer essa comparação aí, tá? Então, fica ligado. Outra coisa muito importante, passou quantos minutos aí, pessoal? Só para não... Eu tenho que... 38 minutos? Bora! Quando o assunto é sistema operacional, vamos lembrar algumas coisinhas aqui do sistema operacional Windows. Windows, pessoal, Windows 10, existe o painel de controle, que é o programinha de configuração dele. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Painel de controle. Quero relembrar aqui um negócio com vocês. Painel de controle. Não tem acesso? Eu posso abrir o meu aqui. Pessoal, o painel de controle é onde eu faço configurações. Configurar quer dizer ajustar, ajustes. Preste muita atenção nisso aqui, ó. Então nós temos aqui a categoria, modo de exibição, tá? Por categoria. Ó. Existe a categoria chamada de Sistema e segurança, isso aqui é muito importante, olha, eu quero visualizar qual que é o sistema operacional que tem no meu computador. Tá aqui, ó. Windows 10 é o Windows 11, qual o Windows? Aqui vai me dar essa informação. E vai ter um monte de coisa ligada à segurança, que eu vou relembrar com vocês o que tem aqui. O que interessa é isso aqui, ó, a parte de segurança aqui. Conectar a sua máquina na internet, adicionar um hardware e sons, ó, adicionar uma impressora, um dispositivo. Uma coisa muito importante que tem aqui, ó. Para você instalar uma impressora aqui, pessoal, é necessário um programinha chamado de... Para adicionar um dispositivo aqui, é necessário um programa chamado de... Driver. Driver. Pessoal, driver com R, tá? R. O driver é o programa que fará o quê? A comunicação do sistema operacional com esse dispositivo aqui. Aqui dentro desse item, hardware e sons, tem um sujeito chamado de gerenciador de dispositivos. Esse programinha, gerenciador de dispositivos, ele é muito importante, porque ele vai mostrar para você os dispositivos de hardware que tem na sua máquina. É muito comum sacanear o candidato com gerenciador de dispositivos com um gerenciador de tarefas. Daqui a pouquinho eu vou lembrar com vocês aí as principais características dos dois, tá? Aqui você vai configurar o quê? A conta de usuário, adicionar, né? Conta de usuário, mudar a aparência da tela, configurar o reloginho, ó, alterar formato de data, de hora e facilidade de acesso. Mas eu quero voltar aqui com você que além do painel de controle, você tem o item configurações. O item configurações, você pode acessá-lo aqui, ó, Windows I, né? A Fundação Getúlio Vargas não é tão de cobrar tecla de atalho não, tá? Mas tá aqui, ó, Windows I, acessa as configurações. É onde eu faço o quê? Ajustes, configurações no Windows 10. É bom ter pelo menos uma noção disso, ó. Nas configurações tem o item sistema,
configuração de tela, de som, notificação de energia. Tem configuração de dispositivos, ó, Bluetooth, impressora, mouse. Tem configuração de telefone, pode vincular o seu telefone ao seu computador, por exemplo. Conectar aqui a sua máquina numa rede sem fio. VPN, veremos aqui a parte de VPN. Isso aqui caiu na prova ano passado, ó, da Fundação Getúlio Vargas. Você pode configurar aqui fundo de tela, tela de bloqueio. Se for questão de prova, ó, tela de bloqueio, tá? Se você ficar um tempo ali sem mexer no computador, ele entra automaticamente em uma tela de bloqueio. Se a pessoa mexer no mouse ou no teclado para voltar, tem que digitar uma senha, né? Tela de bloqueio. Aplicativos, onde você vai desinstalar um aplicativo. Contas, onde você vai criar uma conta de usuário, configurar data e hora. Você vai ter que... Bom, é muita coisa aqui. Vamos embora, vamos passar aqui que tem coisa mais importante. Não esqueça que no Windows 10 tem essa tecla Windows V. O Windows V, pessoal, abre e mostra o que tem na área de transferência. Você sabe que tem a área de trabalho, tem a área de notificação, tem tantas áreas, né? Mas a área de transferência é uma área que tem a ver com o quê? Copiar, recortar, colar. Quando você copia alguma coisa lá no Windows, essa alguma coisa é enviada para a área de transferência. E no Windows 10, que está no seu edital, o Windows V, ele mostra o quê? O conteúdo da área de transferência. Tem 3 figurinhas aqui que eu tinha copiado. Ó. Eu posso escolher qual figura eu desejo que colar em algum lugar, lá no Word, no Excel. Então, o Windows V mostra o quê? O conteúdo da área de transferência do Windows 10. Eu posso escolher o que me interessa, que eu quero colar. Existe também, não esqueça que no Windows 10 tem o quê? O Windows Hello. Pessoal, o Windows Hello é uma forma de você fazer uma autenticação de usuário sem utilizar nome e senha, porque às vezes a pessoa esquece o quê? A senha. Não esquece? Aqui o Windows Hello é uma forma de você conectar, fazer uma autenticação usando o quê? Biometria, formato geométrico do rosto, a impressão digital. Porque esquecer a senha, a pessoa pode esquecer, mas esquecer a cabeça, ninguém esquece. Esquecer o dedo, ninguém esquece, né? Então, ó, o Windows Hello é um recurso do Windows 10 que possibilita fazer o quê? Uma autenticação de usuário sem a utilização de senha, né? Obviamente tem que ter um computador compatível com isso aqui. Outro recurso além do Windows Hello é isso aqui, ó. O recurso chamado de sensor, presta atenção, ó. Sensor de armazenamento. Esse sensor de armazenamento ele é usado para quê, pessoal? Liberar espaço automaticamente, livrando aí você ó, arquivos que você não precisa, como arquivos temporários, arquivos da lixeira. Então esse sensor de armazenamento, ele está lá dentro do item configurações, tá? Ele é vizinho lá do Windows Hello, tá? Ele serve para quê? Limpar, remover arquivos desnecessários para quê? Gerenciar o armazenamento do seu computador, liberando o quê? Espaço, liberando aí arquivos desnecessários. Não esqueça, sensor de armazenamento. Tem uma ferramenta de sistema do Windows que faz algo muito parecido com isso. Você se lembra o nome dessa ferramenta de sistema do Windows? Segura a granada aí, ó. Quase. Ah, combatente, hein? Tinha explodido a turma inteira, né? Pessoal, tem uma ferramenta. Daqui a pouco eu vou comentar. Vamos passar para frente aqui. Vamos. Aqui, ó, tem outra coisa muito importante aqui, que é o bloqueio dinâmico. O bloqueio dinâmico é uma ferramenta do Windows 10. Serve para quê? Bloqueio dinâmico, você pode aparelhar o seu celular aqui no seu computador. Aí você chega, o seu celular está emparelhado aqui, conectado aqui no computador. Você pode tirar o celular, deixar aqui. Pessoal, se você se afastar do computador, ele percebe que você deixou o computador ligado ali, a tela está liberada. Ele faz o quê? Ele vai bloquear. Olha lá, o Windows pode usar dispositivos que estão emparelhados com o seu computador para saber quando você está ausente e bloquear o computador. Quando esses dispositivos saírem do alcance, né? Então, o meu celular está emparelhado aqui, eu saí com o meu celular, ele percebe, opa, o usuário desse computador deixou ele ligado aqui, saiu, ó.
Eu vou bloquear, porque alguém pode passar aqui ó, e mexer no computador. Ele está ligado, está autenticado com a senha daquele usuário bizonho que saiu e deixou ligado aqui. Ele vai bloqueia o Windows, né? Então, esse é o bloqueio dinâmico. Está lá no item configurações do Windows 10, ok? Outro item muito importante aqui é lá no painel de controle, né, no item Sistema e Segurança, que eu falei que ia dar uma revisão sobre o que tem aqui. Pessoal, o Windows Defender Firewall, isso cai muito nas provas. Ó. O Windows Defender Firewall, ele é um programa que faz o quê? Ó, o muro, ó, a proteção, a internet, globo terrestre. Ó. Bloqueia acesso não autorizado. Então, o Windows Defender Firewall é uma ferramenta nativa aqui do Windows que bloqueia acesso não autorizado. O histórico de arquivos, ó, pastinha, ó o reloginho, ó. O histórico de arquivo é uma ferramenta que serve para quê? Backup. O que é backup? Cópia de segurança. Eu posso fazer uma cópia de segurança dos meus arquivos baseado no histórico de arquivos. Questões de prova, marque a alternativa abaixo que tem uma ferramenta nativa do Windows 10 que serve de referência para fazer backup. Histórico de arquivos. Tem outra? Tem essa ferramenta aqui, ó, backup e restauração, que é uma ferramenta do Windows 10, né, veio lá do Windows 7. Tem ela no Windows 10. Ó, a ideia aqui, pessoal, pegar arquivos do meu HD, transferir aqui para o CD ou DVD, fazer o backup, que é uma cópia de segurança. Então, histórico de arquivo, backup e restauração. São ferramentas que têm a ver com o quê? Segurança, que estão lá no painel de controle, na categoria Sistema e Segurança. Outro item de segurança cobrado na prova da Polícia Civil lá em Brasília, criptografia de disco BitLocker, né? A criptografia de unidade de disco BitLocker serve para quê, pessoal? Olha o cadeado fechado no meu disco, trancar o disco, né? É a ideia de proteger o disco. Pessoal, o notebook, alguém pode roubar meu notebook, pendrive, eu posso perder um pendrive. Mas eu posso utilizar a criptografia de unidade de disco BitLocker para criptografar o conteúdo do meu disco. Criptografar o conteúdo do meu disco para quê? Se alguém roubar o computador, perdi o pendrive. Está tudo o quê? Protegido, codificado. Eu tenho uma pergunta para vocês. Ó. Lá no painel de controle do Windows 10 tem a ferramenta criptografia de unidade de disco BitLocker, que pode criptografar o conteúdo do disco inteiro. Proteger o disco inteiro. Caiu na prova da Polícia Civil de Minas, perguntando o recurso do Windows para criptografar uma pasta, um arquivo apenas, dentro desse disco. Pergunto para vocês, qual o nome dessa ferramenta? O nome desse recurso do Windows para criptografar só um arquivozinho, uma pastinha, dentro do disco. Ó? Porque essa ferramenta aqui vai criptografar a unidade inteira. Mas você estudou que lá dentro do Windows 10 nós temos os atributos. Não é, pessoal? Atributos? Sim ou não? Sim, olha só. Atributos. Quando você clica com o botão direito do mouse em cima de um arquivo ou de uma pasta, tem propriedades. Lá nas propriedades de um arquivo ou uma pasta, você tem os... Ó, a prova. Atributos. Tem atributo somente leitura, tem atributo oculto e tem atributo... Polícia Civil de Minas, atributos avançado, amigão, tem um atributo avançado aqui chamado de... Atributo para criptografar esse arquivo, certificado digital, Polícia Civil. Então, esse atributo avançado, criptografar, ele pode ser usado para criptografar só um arquivo, só uma pasta. Não esqueça que tem isso também, compactar, né, para diminuir o tamanho do arquivo, diminuir o tamanho da pasta. Então, atributo avançado, criptografar. Tem um atributo avançado, compactar, que é para diminuir o tamanho do arquivo ou da pasta. Ponto. Outra coisa muito importante, vocês lembravam disso aí? Não? Que bom que estamos na revisão, né? Outra coisa muito importante aqui, pessoal, é
Lembra que eu falei que no painel de controle tem a categoria hardware e sons? E lá tem o gerenciador de dispositivos? E gerenciador de dispositivos, ele lista os componentes que tem no meu computador. Ó, tem placa de rede, tem placa de vídeo, tem bateria, tem mouse, teclado, processador e assim vai. Ó. Aqui, pessoal, dentro desse gerenciador de dispositivos, isso caiu na prova de auditor fiscal. Ó. Marque a alternativa abaixo que contém um recurso utilizado pelo usuário do Windows para atualizar um driver de um dispositivo. Ó a resposta. Gerenciador de... Então, por aqui, eu posso atualizar um drive, eu posso desinstalar aquele dispositivo e outras coisas. Então, gerenciador de dispositivos, lá da categoria hardware e sons, do painel de controle faz isso. Lista os dispositivos que tem na sua máquina. Por aqui, você pode atualizar o driver de um dispositivo, você pode desinstalar aquele dispositivo. Ponto. A sua cabeça não pode rodar com o gerenciador de tarefas, porque o gerenciador de tarefas do Windows é outra coisa. O gerenciador de tarefas, quando você pressiona Ctrl Alt Delete, abre uma lista de opções, presta atenção, ó. Ctrl Alt Delete ou Ctrl Alt Del abre uma lista de opções, e essa lista de opções que é exatamente essa, ó. Aqui você vai ter a opção de bloquear o computador, trocar o usuário, sair, alterar uma senha e acessar o gerenciador de tarefas. Esse gerenciador de tarefas possibilita ao usuário visualizar as tarefas, ó. Os processos. Pessoal, o que é um processo? Programa em execução. Mostra os programas em execução. Ó. Se porventura eu estiver trabalhando no PowerPoint, que é um processo, e ele travar, eu posso selecionar o PowerPoint aqui e eu vou pedir para finalizar. Eu posso selecionar aqui o PowerPoint e pedir para finalizar aquela tarefa. Aqui, ó. Finalizar tarefa. O gerenciador de tarefas vai pegar o PowerPoint pelo pescoço, pega ele pelo pescoço e fecha na brutalidade, na pancadaria. Porque a forma correta é você clicar lá no xizinho da janela do PowerPoint e fechar o programa. Mas quando o programa trava, aí eu chamo o gerenciador. Vem cá, gerenciador, fecha esse programa aqui na brutalidade. Ó. Finalizar a janela de um programa de uma forma anormal. É isso que ele faz. Lembrando que esse gerenciador, ele vai mostrar aqui um monte de informações sobre o uso da CPU, que é o processador, uso da memória, dos discos, serviços de rede e outras coisas, tá? Um monte de coisinhas aqui dentro do gerenciador de tarefas. E, isso aqui é muito cobrado também nas provas, ó. Permissão. Eu posso dar permissão para arquivos, pastas, discos. Então, quando o meu computador está ligado numa rede, tem várias pessoas acessando, que podem acessar arquivos do meu computador ou um servidor, eu posso compartilhar arquivos, pastas, discos e dar permissão para o usuário. Olha o que despenca na prova danada das permissões. Ó. Aqui, pessoal, eu posso compartilhar um disco C, e dar permissão para ele, permissão para uma pasta, permissão para um arquivo, a Polícia Civil, .ods, ó. Uma permissão básica, controle total, alteração, leitura, permissão básica para uma pasta, controle total, alteração, leitura. Olha, eu não sei nem descrever quantas questões eu já vi perguntando, olha, não é permissão de arquivos lá no Windows. O cara pega essas aqui, ó, pega 3 aqui que tem, e existe aqui, coloca lá e pega uma que não existe e coloca lá para você marcar. Não é. Ou marque a alternativa abaixo que contém uma permissão válida para arquivos lá no Windows. Decoreba, né? Então tem permissão de controle total, modificar, ler e executar, leitura, gravar, permissões especiais. Tudo o quê? Permissão. Para quê? Arquivos, ó, lá no Windows. Mas você quer ver onde ela arrebenta você? É nas permissões do Linux. É lá, amigão, que o bicho pega, ó. Permissões do Linux. É lá que a coisa fica... Desculpa, pessoal, que hora? Porque não tem relógio. Que horas são aí? Só para mim? 5 para as 3? Nossa aula vai até que horas? É primeiro bloco aqui.
3h40? Então, 3 para as 10. 3h10? Que horas são, por favor? 5 para as 10. Então, tá. Ó, presta atenção. Como que ele arrebenta o candidato, pessoal? Quando ele pede as permissões do Linux. Pessoal, vocês têm a manha desse negócio do Linux? Quer que eu relembre isso com vocês? Só que eu não vou perder tempo, eu vou fazer uma questão com vocês, pode? Então, presta atenção nisso aqui, ó. Que coisa. Para muitos, a morte é melhor do que fazer uma coisa dessa aqui, ó. Olha lá. Polícia Penal, amigão. Aí, falando aí, decan, é um cão, né? Olha aqui. Presta atenção, pessoal. Presta atenção. Um policial penal precisa gerenciar permissões de arquivos no sistema Linux. Ele deve alterar as permissões de um arquivo específico, permitindo que o proprietário... então, peraí, aqui, ó. Proprietário. Eu vou até colocar aqui, ó. O proprietário amarelinho. O proprietário do arquivo tem a permissão de leitura, ó. Permissão de leitura. Escrita e execução. Beleza. Então, nós temos um usuário que é o proprietário, tá? O proprietário é o dono do arquivo. Então, o enunciado da questão falou, olha, o proprietário do arquivo tem que ter 3 permissões, hein? Quais são elas? Leitura, escrita, execução. Entendi, professor. Enquanto os demais, né? Tem os demais aqui é chamado de grupo. Então, os demais usuários, né, vai ter um grupo. Vamos colocar ele aqui em outra cor, ó. Então, vai ter o grupo cinza. E outros usuários, né, vai ter o grupo de outros usuários, vamos colocar até de outra cor aqui, vamos colocar uma cor de verde, que é a esperança de você lembrar isso, amigão, ó. Esperança, outros usuários, ó. 3 usuários, hein? Tem o proprietário, tem um grupo de usuários e tem outros usuários. Ele falou que o proprietário precisa de 3 permissões, leitura, escrita e execução. Enquanto o grupo e outros usuários terão apenas a permissão de leitura, permissão de leitura. Vou colocar amarelinho aqui. Aqui, pessoal. Então, ó, o proprietário, 3 permissões. Grupo e outros usuários terão apenas permissão de leitura. O comando apropriado para realizar essa operação é? E aí? A de amor informática, né? Então, aqui, pessoal, só relembrando rapidinho aqui, por quê? Pessoal, essas permissões, elas são representadas por números, tá? E existe realmente aqui, ó, o usuário chamado proprietário. Esse proprietário também é chamado de usuário. Então, falou em proprietário, está falando do usuário. Tem aqui um outro chamado grupo, né, que é um grupo de usuários. Eu vou ter aqui, até colocar uma cor diferente, vai ter outros, que é um outro grupo de usuário também. Vou colocar de cor diferente também. Então, perceba aqui, ó, lá em cima ele falou em proprietário, que é o dono do arquivo, é o usuário, ó, é um usuário. Ele precisa de permissão de leitura, escrita e execução. Eu vou dar para ele, então, aqui, ó, a permissão de leitura no Linux é representada pelo número 4. Escrita, representada por 2. Execução, representada por 1. Então, o usuário, que é o proprietário, ou o usuário, simplesmente, ele vai receber as 3 permissões. 1, 2, 3. Está aqui, ó. 4, 2 e 1. Se você somar aqui 4, 2 e 1, vai dar quanto? 7. E ele diz que os demais, ó, o grupo e outros usuários terão apenas que uma permissão, que é a permissão de quê? Leitura. A permissão de leitura está aqui, ó. 4 para o grupo, 4 para outros. Então, essas permissões, para atender o enunciado da questão, o proprietário, 3. Grupo, só leitura. Outros usuários, só leitura, está aqui, ó, grupo. Leitura 4, outros, leitura 4. Então, teremos aqui um grupo, um comando, um número chamado 7, 4, 4. Essa representação numérica que vai ser digitada, aonde que você digita esses comandos aqui, pessoal? Lá no Linux, eu esqueci o nome do lugar, como é que é? Então, esses comandos, olha o comando aqui, ó, chmod. Então, esse comando chmod com
esse número 744 resolve o problema. Só que esse comando aqui, você vai digitar ele em um local do Linux chamado de... Lembra um posto de gasolina? Tudo bem, Shell. Esse Shell, o mais utilizado é esse aqui, ó. O Bash. Então o Bash nele é um shell de comandos, é um local onde eu vou digitar comandos em linha de texto. E esse comando chmod, com essa representação numérica, é exatamente para definir essas permissões para esses três usuários, né? A permissão de leitura, escrita e execução para um usuário, leitura para um outro grupo de usuário e outra leitura para outro grupo de usuário, né? Então 744. É assim, amigão, tá? As demais que se você for... Ó, só a letra B, deixa eu comentar a letra B rapidinho aqui. Olha a letra B, que você vai perceber que não vai dar certo, ó. Porque a letra B... Ele colocou lá, ó, chmod 754, ó, nome do arquivo. Olha, aqui tudo bem, ó, 7. Para o proprietário, ó, 4, 2 e 1, deu 7. Ok. Só que depois você vai ver que ele colocou aqui, ó, para o grupo, leitura 4 e execução 1. Não pode ter essa execução aqui, ó. Esse grupo aqui só vai ter permissão de leitura. Então o erro da letra B é só isso aqui, ó, ele colocou um execução a mais, que não pode. Então esse 7, 5 aqui, o 5 torna a letra B errada. E se for analisar as demais, sempre vai ter alguma permissão a mais ou a menos ali, tá? Bom, mas voltando aqui, professor, então quer dizer, professor, você me lembrou que lá no sistema operacional Linux, eu vou digitar os comandos em um local chamado de shell. Shell é o interpretador de comandos. E o shell mais assim citado em prova de concurso é chamado de Bash. E você disse, professor, que o comando para atribuir essas permissões no Linux é o comando chmod. E você disse também, professor, que as permissões são representadas por números, né? A permissão de leitura, escrita e execução, ela é representada por números. Leitura 4, escrita 2, execução 1. Ponto. Vamos continuar aqui. Outra coisa muito importante aqui é, você tem... Vamos relembrar aqui algumas coisinhas do Linux, rapidamente. O Linux, ele tem o gerenciador de boot. O que é um gerenciador de boot, pessoal? Ele é um programinha que quando você instala ele no seu computador e você liga o computador, você pode ter o Windows e Linux instalado na mesma máquina. O gerenciador vai perguntar, olha, prezado usuário, você deseja carregar qual sistema operacional para a memória RAM? Você quer o Linux ou você quer o Windows? É isso que ele faz, ó. O gerenciador de boot possibilita você, né, escolher qual sistema operacional você deseja carregar para a memória principal. Esses dois aqui não caem, esse aqui despenca em prova, ó. O Liloboot e o Group. Tem outros, tem milhares, né? Esses dois aqui, manjados em prova de concurso, tá? Então, o sistema operacional Linux, ele pode trabalhar com o gerenciador de boot? Sim. O gerenciador de boot possibilita ao usuário escolher qual o sistema ele deseja carregar para a memória principal? Sim. Exemplo de gerenciador de boot, Liloboot, Group. Outra coisa muito importante que tem no Linux é a distribuição, também chamado na prova de distros, né? As distros do Linux. Ubuntu, muito usado atualmente, ó, universidade, né? E isso aqui é muito fácil, usuário. Você que conhece o Windows, trabalhar aqui no Ubuntu, tá? Mas tem Debian, tem SUSE, tem várias, ó, várias distribuições ou distros do sistema operacional Linux. Já vi inúmeras questões de prova perguntando isso, ó. São exemplos de distribuições do Linux. Aí conta uma historinha dessa aqui para você, tá? Chama atenção para essas três aqui, ó. Ubuntu. Aqui, pessoal, essas três aqui, ó. Ubuntu, o Debian, SUSE, essa aqui também, importantíssima. Essas quatro aqui, ó. Mas, outra coisa muito importante, tem outras, tá? Eu só citando aqui exemplos de distribuições do Linux. Você tem também uma coisa muito importante aqui, que é outra coisa. Quando você está digitando comandos lá no Shell, Shell é o interpretador de comandos do Linux.
né? Tem o bash, tem esse chs e tem outros, né? Quando você está digitando eu coloquei aqui, ó, help, comando de ajuda, né? Pedindo ajuda para o Linux aqui. Outra coisa que cai muito em prova. No Linux eu tenho o usuário normal. Você amanhã, quando você passar na prova da Polícia Civil, estiver trabalhando lá na delegacia, você vai ter um usuário. Amém? Você vai ter um usuário. Você é um usuário normal, comum do Linux. E existe o superusuário, o administrador do sistema. E é aqui que o bicho pega na prova, que presta atenção. Quando o usuário comum, usuário padrão, você amanhã trabalhando na delegacia, estiver digitando comandos aqui, vai aparecer, pessoal, isso aqui, ó, esse caractere aqui, ó, dólar, né, o cifrão, antes aqui, ó, do comando, aparece essa figurinha. Quer dizer que quem está digitando esse comando aqui é um usuário o quê? Comum, padrão. Quando aparece esse hashtag sustenido, jogo da velha, chama do que você quiser, mas isso aqui é uma figurinha que aparece aqui antes do comando, quando o superusuário, o administrador, o usuário root, estiver digitando comandos, aparece esse caractere antes do comando aqui, ó. Isso cai em prova, a cabeça do povo roda, ó. Então fique atento, ó. O caractere que aparece antes do comando, quando o comando está sendo digitado pelo administrador, é esse caractere. Jogo da velha, cerquilha, sustenido. Quando é um usuário comum padrão, o caractere é esse aqui, ó. É o dólar, né? Cifrão. Outra coisa muito importante aqui, meu povo. Tudo é importante, né? Comandos. Pessoal, são muitos comandos e muitos parâmetros que eu posso passar para os comandos. Mas vamos relembrar aqui, porque prova da Polícia Civil, isso aqui foi manjado nas provas aí passadas, ó. O ls, esse comando ls, o L vem de listar, né? O ls é um comando que você digita aqui nesse shell de comandos para listar, né? Listar o conteúdo de um diretório. Então aqui eu posso digitar um comando para listar, ou seja, abrir, né? ls, manda abrir lá uma pasta, um diretório. Então esse comando ls é um comando para listar, né, os arquivos e diretórios, né, de um diretório atual que você está trabalhando. Lá no Windows você clica duas vezes numa pasta, 2, ele abre a pasta e mostra o que tem lá dentro. Linux é o comando ls. Detalhe, comandos lá no shell são digitados em letra minúscula. Fica ligado nisso aí, tá? Isso aqui é um L, não é não é I, é L, ls. Outro comando importante, isso aqui também cai muito em prova, né? O pwd, que o cara, ó, tudo tem P, tem W, tem D e bagunça tudo. pwd é um comando usado para mostrar para você o caminho aonde você está naquele momento. Olha, eu estou dentro do diretório aqui, ó, relatórios, subdiretório 2025. Ele mostra o caminho aonde o usuário está naquele momento. E esse comando aqui é para você o quê? Configurar, né, a troca de senhas. Trocar a senha do usuário no sistema operacional Linux. Cuidado com esses comandos aí, porque isso cai muito. Outra coisa importante, o mkdir é um comando para criar um diretório, né? Mkdir concursos. Ele cria uma pasta, um diretório concursos. Mkdir cria diretório. Esse cp é um comando para copiar diretórios ou arquivos no Linux. Cp de cópia, copiar arquivos e diretórios. mv é um comando para você mover. Mover é trocar de lugar. Você pode trocar um arquivo de lugar com o comando mv. Ou dá para renomear arquivos com esse comando mv. Então é possível mover, que é trocar de lugar, e dá também para trocar o nome do arquivo. Esse comando rm pergunta se ele tenta fazer a cabeça do povo rodar com esses comandos. Sim, né? O rm é para remover, apagar, excluir arquivos dentro do sistema Linux. Você vai ter também o diretório ou pasta, né? O diretório é uma pasta. Existe o diretório raiz, que é representado por essa barrinha. Eu falo barrinha inclinada para a direita, né? Esse diretório aqui é o principal, tá? Diretório raiz. Dentro dele vem os demais diretórios.
Tem um diretório boot, que é um diretório que armazena o quê? Arquivos necessários para fazer o quê? A carga do sistema operacional. Fazer o quê? O boot, o pontapé inicial. Pegar o sistema operacional e carregar e colocar na memória principal. Então, arquivos que estão aqui dentro do diretório boot são arquivos responsáveis por dar o quê? A partida, inicializar o sistema. Tem também, pergunta se um vírus de computador entrar nesse diretório boot, danificar os arquivos que estão aqui. Pergunta se você consegue ligar o computador. Tudo bem? Consegue não, né? Vai dar problema. Você tem um diretório chamado dev. Dev vem de device, device vem de dispositivos, né? Periféricos. Dev é um diretório que contém o quê? Arquivos usados para acessar dispositivos periféricos existentes no computador. Então, por exemplo, esse arquivo aqui é usado para acessar o HD. Um HD SDA. É um arquivo que tem aqui dentro para acessar, né? Configurações de disco SCSI, SATA. Então, para cada periférico que tem lá, vai ter um arquivozinho aqui dentro, ó, do diretório o quê? Dev, que mantém arquivos para uso, né, dos dispositivos periféricos que tem no seu computador. Placa de rede, placa de vídeo, impressora, disco e etc, etc. Tem também um diretório chamado de Home. Isso aqui cai muito também. Hein? Lá no Windows não tem a pasta documentos, que mantém seus documentos, seus arquivos pessoais? Linux tem o diretório Home, que armazena os arquivos comuns, né, do usuário. Tem lá o root, que é um diretório que armazena arquivos do superusuário, o administrador do Linux. Você tem também o TMP. Esse TMP armazena o que? Arquivos temporários, né? Arquivos temporários. Tem o proc. Opa, isso aqui é importante, ó, proc. Esse proc vem de aqui, ó, armazena arquivos e sistemas próprios para documentar informações sobre o kernel. Pessoal, o Linux, ele tem kernel. Lembra que eu comentei no início aí sobre kernel? Kernel, o que eu falei sobre o kernel no início da aula? É a BH Trans? É a BH Bit? Professor, não vou boa. Pessoal, quem gerencia o fluxo de informações na placa-mãe é o chipset. Chipset, tá? Chipset. O kernel, que é o núcleo do sistema operacional, eu fiz um comentário que ele gerencia a memória virtual. Não é isso? Ele implementa e gerencia a memória virtual. Esse kernel, que é o núcleo do sistema operacional, ele gerencia a memória virtual, tá bom? Mas aqui, ó, esse diretório proc, ele armazena arquivos próprios para documentar coisas aqui ligadas ao kernel, que é o núcleo do sistema operacional. O bin é um diretório, né, que grava comandos. Esses comandos que eu estava comentando agora há pouco, tem várias coisas ligadas a comandos armazenadas aqui dentro, ó, tá? Diretório /bin. Tem algo a ver com gravação de comandos aqui dentro. Outra coisa muito importante é... Que hora que é o intervalo, pessoal? Desculpa perguntar. 3h10? Vamos fazer um intervalo? Aí na volta eu vou começar outro assunto aqui, ó. Vou mesclar um pouquinho de protocolos, conceitos de internet, segurança da informação e outras coisas, tá bom?